E aí, pessoal, acabou frio, aquele frio arretado aqui no Rio de Janeiro. Acabou o nosso querido debate na Rede TV. Eu nem sabia que a Rede TV ainda existia, né? Porque eu vi o Pânico há um tempo atrás, aí depois apareceu. Nunca nem lembrava que existia. Eu nem sabia que o Boris Casoy trabalhava na Rede TV. Vamos lá, vamos lá. Bom, tivemos o debate. Bom, o circo foi armado, entendeu? E foi engraçado. Em alguns momentos, principalmente o Daciolo. Então, vamos começar nossa live. Então, começando com Povo Brasileiro, Cidadãos de Bem pela Democracia. Esse é o canal Chutando o Balde. Eu, André Ranulfo, vamos falar hoje sobre o debate ao vivo da Rede TV, gente. Foi mais tranquilo. Eu achei que, devido às últimas notícias da semana e pelo reflexo do último debate, eu achei que ia ser mais tiro, porrada e bomba, e não rolou. Rolou só umas pequenas rusgazinhas que já era de se esperar. Tá tendo uma birrinha entre o Alckmin e o, e o Ciro Gomes. Eu disse isso, você falar isso, eu disse isso, falar isso, e ficam naquele negócio. Na verdade, tudo papo furado, porque sai jogando. É a velha tática de sair jogando dado e números, e um começa a falar outros números para confundir o cidadão. Básico. Mas independente disso, você viu aquela rusgazinha, a Marina Silva pirou a batatinha com o Bolsonaro, e o Boulos é o Boulos. Já o Cabo Daciolo é meu herói. É meu mais novo herói. Ele é um barato. Gente, por mais que ele fale umas coisas muito loucas, tem aquele 10 segundos que ele fala umas coisas bem interessantes. Mas é coisa que todo brasileiro sabe. E tá careca de saber. Então, na verdade, até mais careca do que eu. Mas o que ele fala já é domínio público. É senso comum. Mas alguém tem que dizer, entendeu? E a maioria tá de rabo preso e acaba que... o cara sabe que não vai ganhar. E aí ele chuta o balde, como eu. Sai chutando o balde. Aí ele fala o que quer, porque não vai perder nada. Na verdade, o Daciolo só tem a ganhar. Porque o nome dele tá indo lá pra cima. Tá tudo sendo conhecido. Rapidinho vai conseguir ser vereador do Rio, deputado federal de novo. Mole. O nome dele tá aí, tá entrando em voga. Tudo bem, sem problema. Agora vamos falar de cada candidato, o que eu achei. Vamos começar pelo próprio debate em si. Eu gostei que dessa vez os jornalistas fizeram perguntas pertinentes. Achei a Rede TV, nesse caso, deu um banho na Band, deu um banho na Globo News, naquelas sabatinas lá. Achei, bom, as perguntas eram pertinentes, até algumas sinucas de bico, principalmente uma com o Alckmin. O Alckmin ficou numa sinuca de bico, mas deu uma resposta lá, chuchu, como ele é, entendeu? E, bom, ele fez o que tinha que fazer, né? Vai fazer o quê? Ia não responder? Não, ele respondeu lá o que tinha que falar. Agora, vou falar agora exatamente o que eu achei de cada candidato. Começando pelo Daciolo logo. O Daciolo, porque não tem muito o que dizer. Falou, deu o recado dele. É meio ridículo usar aquela questão de religião, mas é engraçado, mas é uma pantomima, torna aquilo circo. Não acrescenta muita coisa. Nada contra a religião dele. Pelo contrário, nada a ver. Mas assim, eu acho que se nós somos um país laico, então deixa essa coisa pra fora, assim. E lógico que vem com umas promessas ufânicas. Dia 1º vou fazer isso, dia 1º de janeiro já... não vai fazer, parceiro. Não vai fazer. Nós somos um povo, se tiver lá escrito não pise na grama, o cara vai pisar. Então não é só nas grandes esferas políticas, que você vê corrupção. Você vê corrupção em tudo quanto é lugar. Você vê, por exemplo, naquele Minha Casa Minha Vida, que tem várias regras. Todo mundo quebra a regra. Por exemplo, quem mora no primeiro andar não pode fazer comércio, mas tem a barraquinha. Eu já vi.
Eu já vi. Que também não pode vender o imóvel. E tem gente que vende, ou não pode alugar, tem gente que aluga. Então, assim, em tudo quanto é esfera da sociedade você vê corrupção, tá? Então, assim, ele faz o trabalho, sabe do quê? Do alívio cômico. Por exemplo, todo filme tem que ter aquele personagem mais engraçado num filme, por exemplo, de ação, só pra contrabalancear. Ele é o alívio cômico. O Meirelles, meu, vergonha alheia. Vergonha alheia de Meirelles. Gente, aquilo ali... Se aquele papo de dizer que ele foi do governo Lula e do governo Temer é argumento, meu, acho que tem que ter uma melhor assessoria de marketing, porque tá ficando feio a coisa. Todo mundo sabe que toda aquela coisa que o Lula deixou, perdão, tirou as pessoas da problema, papo furado. Primeiro, houve alguma melhoria, a economia deu uma melhorada, mas a gente sabe que foi tudo um castelo de cartas, era uma petropropinocracia, todo mundo sabe disso, era um castelo de cartas, era todo um jogo de cartas marcadas com um forte esquema de corrupção, todo mundo sabe. Mas o que eu acho interessante é que ele tá dizendo que o PT tirou o governo dele, a primeira parte que ele participou do governo como presidente do Banco Central, tirou o Brasil da pobreza. Mentira! Mentira! Grande parte, pesquise na internet que vocês vão ver, grande parte do governo do Lula, eles usavam os dados do IBGE e adaptavam do jeito que eles queriam. Por exemplo, faça uma pesquisa rápida na internet que vocês vão ver. Na época do governo Lula, para ele, ele considerava classe média quem ganhasse mais de R$300 por mês. Meu, quem é que com R$300 por mês é classe média? Nem mendigo. Gente, isso não dá. Classe média viaja, passeia, tem veículo próprio, tem uma casinha legal, tem TV a cabo. Desde quando, cara? Com R$300 por mês você é classe média? Mas era assim que o Lula usava o argumento que colocamos não sei quantas mil pessoas, mais não sei quantos milhões de pessoas na classe média. Era isso, ele simplesmente mascarava os dados do IBGE. Aliás, o dado do IBGE era claro, ele tem as suas estatísticas, mas era como o Lula e o PT, todo o PT e a Dilma também interpretava os dados do IBGE, entendeu? Então, assim, papo furado, primeiro, papo furado que ele gerou não sei quantos milhões de empregos. Inclusive, o PT reconhecia que se você estivesse buscando emprego, ele considerava você empregado. Procura na internet, tem isso daí. Tá lá dizendo que se você está lutando para um emprego, você está estudando para fazer um concurso público, se você toda segunda-feira vai lá para as empresas para fazer entrevista, tá mandando e-mail com currículo, eles consideram você empregado. Essa aí é basicamente a maneira como o Lula tirou a gente da pobreza. Então, assim... Segundo, depois ainda foi pro Temer. Gente, Temer não é um outro governo. Basicamente, todo mundo sabe, o Temer era o vice da Dilma. A chapa Dilma-Temer foi eleita uma vez e foi reeleita. Lula foi presidente por 8 anos, Dilma foi presidente, não tá? Com o Temer como vice. E se reelegeu, ou seja, Temer não é um novo governo, é apenas uma extensão do governo do PT. Que deu uma brigadinha. Porque é o seguinte, a própria Dilma agora lá em Minas Gerais está coligada com o MDB. O PMDB é tão canalha que tirou o P para tentar enganar o pessoal achando que o MDB é um outro partido. Tirou o P, MDB. O pessoal acha que é outra coisa. Dá para acreditar? Não gosta? Então beleza, então assim ó, Meirelles, papo furado. O Álvaro Dias, ele fala bonito. O Álvaro Dias está na profissão errada. Ele tinha que fazer programa tipo da Atena. Ele tem um jeitão pra televisão. Eu percebi isso. Ele fala, fala bonito. Na televisão, assim, legal. Ele tá na posição errada. Político. Tá errado, porque é o seguinte, ele era do PSDB. Eu acho o seguinte, se eu tô numa instituição e vejo que tá tudo errado, eu vou sair.
Não, ele pediu 45 segundos de tempo pra sair pra ser presidente. Porque quando ele tava no PSDB, ele não tomou uma atitude de homem. Chegar, meu irmão, olha, tô contra, tá errado. E não tentar defender Aécio. Tentar defender o Alckmin, tudo quanto é gente do Serra, todo mundo do PSDB. Eu não consigo entender isso. Se eu tô numa instituição e vejo que tem gente fazendo coisa errada, eu não tenho como defender. E defendia. Então, eu tô ficando com calor. Vou até tirar meu casaco. Vamos lá. Essa foi a minha opinião do Dias Ney. Mas ele fala bonito, mas por trás tem todo um mecanismo que eu não gosto. Vamos lá. Nossa querida Marina Silva. Marina Silva. Quem já percebeu que agora ela só vai com aquele mesmo colar? É tipo pena, imitando penas. Que ela tá dando uma que ela é uma mulher da tribo. Parará. Que ela é uma mulher das tribos indígenas. Defensora da ecologia. Ô Marina, esse teu papo de ecologista já não cola mais, velho. Teu marido é madeireiro e foi pego com madeira ilegal. Como é que uma mulher que é defensora da ecologia é casada com um homem que vende madeira ilegal? Hein? Me explica! Que eu não consigo entender. Eu nunca consegui entender essa sua ecologia. Ela é muito bonito. Ela foi que teve aquele momentinho ali com o Bolsonaro. Foi engraçado, porque ele perguntou uma coisa, respondeu com uma outra. Entendeu? Ainda quis usar a palavra no meio, eu achei legal, o Bolsonaro tá certo mesmo. Ó, meu irmão, você não pode falar. Não é porque ela não pode falar porque ela é mulher, não fala por causa das regras do debate. Tá, então ela usou aquele negócio lá todo, mas realmente, ela defende aborto, defende legalização da maconha, todas essas pautas da esquerda, tá? Depois eu vou chegar nessa parte da esquerda. Alckmin. O Alckmin, eu não tô entendendo, ele diz que vai fazer a porção de coisa pelo Brasil que ele não fez no próprio governo dele em São Paulo. Eu não consigo entender o cara que ficou lá no governo de São Paulo e não conseguir fazer uma coisa e diz que vai fazer pelo Brasil inteiro. Não consigo. Essa lógica, não tô conseguindo concatenar essas ideias. Por quê? Vamos lá. E teve uma parte... Olha, eu vou dar um exemplo plástico que o Alckmin falou. Não, porque temos que ver a questão do Rio, do Rio São Francisco. Grande velho Chico. Eu sou de família de nordestino. Já tive a oportunidade de passar em cima do Rio São Francisco. Muito legal. Minha avó sempre falava do Rio São Francisco. Mas olha só que interessante. O Rio Tietê tá lá. Então que negócio, camarada? Para fazer nacional, tem que fazer no seu estado. Haja local. Haja localmente para depois fazer nacionalmente. Então você não fez nem o seu trabalho de casa no seu estado, diz que vai fazer no Brasil inteiro. Pô, meu irmão, não venha. Cara, eu não sei se você acha que a gente é otário, burro, idiota, ou você agindo de má fé. Ou tu é canalha. Não sei, eu queria entender. Eu queria entender. Ciro Gomes dessa vez estava mais espertinho. O Ciro Gomes, aquele rato das antigas, sabe? Ele é raposa velha. Falou bonitinho. Ele foi até bem irônico as coisinhas, brincalhão, tá? Usou até a famosa frase do Boris Casoy. Ah, isso é uma vergonha. Mas ele tem um passado, cara. E passado não se apaga assim tão fácil, não. Entendeu? Coronel Ciro, velho. Coronel Ciro. Assim, não dá pra querer... eu tenho muito medo das pessoas que não conhecem Ciro Gomes, por exemplo, e viu ele nesse debate. De repente o carinha é de esquerda aí acaba, como é que ele falou bonitinho. Aquele Cirozinho paz e amor... não existe. Segundo, eu tenho certeza absoluta que Ciro Gomes nunca usou a internet. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que acho que o celular dele deve ser aqueles ainda de tijolão Nokia. Porque é o seguinte, ele não consegue entender que nós vivemos num mundo globalizado, que tá todo mundo conectado, sabendo de tudo. E outra coisa, a memória da internet é memória de elefante.
A memória do brasileiro? O brasileiro não tem memória. A gente sempre falou isso. Essa é uma coisa que sempre foi dita, que o brasileiro não tem memória. Mas a memória da internet é memória de elefante. Se entrou na internet, não apaga mais. E as coisas que o Ciro Gomes falou, tá lá. E aí alguém chega pra ele, ó, você disse isso. Ele diz, eu não disse isso. Mas você falou, tá em vídeo, tem gravado. Ele diz que não falou. Assim, ele não consegue entender que existe internet no mundo. Acho que ele ainda não é dessa época. O coroné não é só coroné na questão do coronelato lá dos Gomes da Silva, não. Acho que ele vive lá, tipo, 1990. Por aí. E o Bolsonaro também tem a resposta dele que a gente já espera. O Bolsonaro, ele já tá no piloto automático, tá? Ele já sabe a resposta, assim... Por ele ser um candidato que vem sendo interpelado por todo mundo, por qualquer um, as mesmas perguntas, ele já tá com a resposta na ponta da língua. E é a resposta que o povo quer ouvir. Acabou. É a resposta que o povo quer ouvir. É isso. Então ele já dá a resposta lá dele lá. Não foi, vamos dizer, tão diferente que os outros. Na questão da Marina lá, que ele deu mole por causa da... Ele fez uma pergunta, ela respondeu outra, ele caiu no jogo da Marina. Mas é que negócio. Não dá... nem sempre corre o script do Bolsonaro. E o Bolsonaro, dessa vez, pegou também uma outra, que é a Marina Silva, todo mundo já conhece. A Marina Silva é engraçada. Ela é tipo aquele cara que tá desempregado, mas só quer emprego de gerente pra cima, entendeu? Ele não pega o superintendente, ela só quer ser presidente. Ela é igual o Lula, só quer ser o presidente, entendeu? Bom, ele caiu no jogo dela. Agora vamos falar de propostas. Eu nem vou falar de proposta, eu vou falar um negócio que na verdade eu não queria falar isso agora, mas eu tenho que falar, porque já tá no início das eleições, mas eu juro que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, daquele jeito que vocês gostam, que é cheio de edição, com imagens, com textos, para explicar melhor. Gente, basicamente nós temos o PT, o Bolsonaro e o Cabo Daciolo. Basicamente, é o que nós temos. Essas eleições o Lula, vou falar mais tarde, o Lula, o Bolsonaro e o Cabo Daciolo. Porque vamos lá, gente, pô, você vê que quando perguntaram para Marina Silva sobre a questão do Lula, gente, foi um malabarismo de palavra para não... É engraçado, quando se perguntava a questão do Lula, especificamente, de um candidato que, na verdade, é um condenado em segunda instância por roubo, por canalice, por roubalheira, querer ser candidato a presidente, aí que eles falam? Não, porque a política, a corrupção, temos que nosso pai... Não. A pergunta era bem específica por um determinado cidadão. Mas o que eles faziam? Eles sempre tentavam falar uma coisa muito genérica. Meu Deus do céu. Ninguém tava falando de paracetamol, tava falando de Tilenol. É o Tilenol. Não, mas... Não, porque, sabe, o paracetamol é muito... Não. Então é o seguinte. Inclusive o Boulos... O Boulos entrou numa foi contra a retirada do púlpito do Lula. Meu, eu fico imaginando o seguinte, imagina você ter um amigo na Holanda, por exemplo. Aí cheguei, pô, sabe como é que tá teu país? Não, tá bem, tá fazendo eleição, e o candidato, e aquele ex-presidente lá barbudo? Ele foi preso por corrupção. E aí, o que tá acontecendo? Não, agora nós estamos debatendo no Congresso e na Suprema Corte se ele pode ser candidato pra presidente ou não. Os caras vão rir da nossa cara, meu! Os caras vão rir da nossa cara! Entendeu? E aí, lógico, o Boulos vai defender, porque o Boulos, ele é o seguinte, o Boulos é o Lula que estudou.
Se o Lula tivesse nascido aqui no Sudeste, ou na capital, lá do Recife, ou numa grande metrópolis, desculpa, uma grande metrópole, e de repente, metrópolis é a terra do super-homem, a cidade do super-homem. Eu gosto de história de quadrinhos. Seguinte, se o Lula tivesse nascido numa grande metrópole, e tivesse sido filho de pais de classe média, tivesse estudado, não ficar só na quarta série como é o caso do Lula, ele ia ser o Boulos. O Boulos é o Lula que estudou. Então ele, pelo menos, ele foi sincero. Ele assumiu que tá ali porque o Lula mandou. O pessoal é o PT gourmet. Enquanto o pessoal do PT lá, da CUT, e essa pessoal sindicalista bebe cerveja lá, Skol, Brahma, ele é da turminha que toma cerveja artesanal, entendeu? É a turminha universitária. Então é o seguinte, porra, o Boulos veio com esse papo aí, defendeu, e aí você vê que tá que os outros até, pô, tentaram aí impugnar lá a bendita ou maldito púlpito, mas veja bem, Boulos, Marina, Ciro Gomes, pô, Ciro Gomes foi ministro do Lula e da Dilma. Porra, velho, PSDB é falsa oposição. Deu pra entender? E o que tudo é isso? O Meirelles era do governo do PT. O Álvaro Dias tava lá com o PSDB. Ou seja, é uma fachada. Toda essa turmona toda aí, esse grupo todo que eu falei, é uma coisa só, é o PT. E o que isso quer dizer? Isso é uma estratégia que Lenin lá da história da União Soviética, o Lenin, ele criou uma coisa chamada estratégia das tesouras. Eu vou fazer um vídeo especial só explicando o que é estratégia das tesouras, mas eu tenho que falar porque essa é a live do evento. Tem uma galera aqui, o Alexandre Russo, meu primo, tá? O Gabriel entrou aqui também. Olha, rapidinho. Segura aí a estratégia das tesouras. Tem aí o Alexandre, o PT, PSD, PMD, coligados. É exatamente, Alexandre. É isso que o Alexandre Cocolitio. É o seguinte, PT, PSDB, PMDB, do coligado, fazem parte da velha máfia competidora para ver quem vai ficar com a maior parte do bolo, mas todo come uma fatia. É isso aí. Uma música ali, falando do Alexandre, meu primo lá dos Estados Unidos, está aqui ao vivo aqui com a gente aqui. Deixa eu ver, meu primo Alexandre, a Carlinha Bersô, o Gustavo Frazão, cara bom, o Gabriel. Gabriel gosta do Gabriel Ciolo. Cabo da Ciolo só pode ser esquizofrênico. Tem traços de esquizofrenia. Mas vamos lá. Então a estratégia das tesouras é o seguinte. O Lenin percebeu que se só existisse o Partido Comunista, ia ter uma hora que o povo ia quebrar. Né? Até porque o comunista diz que é democrático. Ele diz que é democrático. E como é que vai ter democracia se não vai ter eleição? O que eles fizeram? Eles criaram vários partidos satélites, todos abaixo da pirâmide do partido principal, que é o Partido Comunista, para dar a falsa impressão de democracia. Então você fica aberto a uma ideia que você está votando. Vou votar no PSDB, que o PSDB é de direita. Não, é centro-esquerda. É centro para esquerda. Eu vou votar no PSTU, porque é operário, partido da Casa Operária. Sou do PCdoB. Nada, é tudo a mesma coisa. O líder supremo é o Lula. Acabou. Então, na verdade, nós estamos numa sinuca de bico. Nós, brasileiros, estamos numa sinuca de bicos. Ou vai ter que ser o Bolsonaro, ou o PT. Uma dessas tesouras de Lenin. Entendeu? Então é muito perigoso. Legal, olha, dica de pesquisa. Pesquise na internet, menos na Wikipédia. Pesquise sobre estratégia das tesouras de Lenin.
Aí vocês vão entender, é tudo uma falsa oposição. Homens como o Bolsonaro, como o Daciolo, são falhas na Matrix. É gente que acordou da Matrix e falou, não, eu vou conseguir, que por acaso teve a internet. Então, bom, essa foi minha opinião sobre o debate dessa semana, entendeu? Vamos aguardar os próximos debates e toda a fake news, né, que vão começar a criar. Agora, interessante, cara, interessante que eu não vi nenhum dos candidatos falar do Bolsonaro a questão lá da funcionária fantasma, de receber auxílio moradia. Não vi. Porque todo mundo recebe. Então, assim, ninguém pode falar, eu acho auxílio moradia para esses caras ganham uma fortuna. Eu acho imoral. Acho que não é para ter auxílio moradia para político. Não era. Não era para se ter. Para ninguém. Eu não defendo auxílio moradia. Tá? Não defendo. Mas eu acho o seguinte. Também eu não defendo o que estão fazendo, transformando uma coisa em outra para criar uma ideia de que, por exemplo, que o Bolsonaro é corrupto. Eu não consigo. Olha, eu li. Eu tenho uma grande amiga que sempre eu gosto dela porque ela é meu contraponto. Eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela permite eu falar o nome dela aqui ao vivo. Mas, assim, ela é um contraponto. Acho legal que eu escreva uma coisa, ela vai contra mim, mas é sempre num nível bem legal. Um nível. Assim, há pessoas que conseguem dialogar. Existe. São poucas, mas existe. Sem ficar xingando um ou outro. Tem muita gente. É o seguinte, mas ela falou, ela mostrou várias coisas sobre a questão do Bolsonaro. Eu vi. A questão lá do auxílio moradia, eu não conseguia, não aceitei. Por quê? Porque eu tenho amigos, eu tenho uma amiga que é, por exemplo, promotora. E ela recebe auxílio moradia, entendeu? E ela fala, o auxílio moradia não é para pagar casa especificamente ou pagar um aluguel. É qualquer auxílio financeiro para a moradia, tá? Veja, eu não estou defendendo, estou só explicando o que é. Então o auxílio moradia é para pagar a luz, para pagar a água, para pagar jardineiro, empregada, para comprar mobília, para fazer manutenção do telhado, para chamar o desentupidor, sei lá, bombeiro hidráulico. É para isso, tá? Então não é só para pagar aluguel. Entendeu? Segundo, não é só os deputados que recebem, não. Muita gente recebe. Tem alguns lugares que várias empresas, não, desculpa, vários funcionários públicos recebem. Então não há exatamente essa coisa de é uma coisa específica, então, específica para os deputados ou outros políticos. Só acho imoral porque já ganham um salário muito grande, mas também juízes ganham, promotores e uma infinidade de funcionários públicos. Eu acho imoral, já tem um salário, mas bom, mas isso não cabe a mim. Isso é questão dos próprios políticos, infelizmente, de decidir isso. Agora, transformar isso numa narrativa para dizer que isso é corrupção, isso é mentira. Isso aí é fake news. A questão lá da funcionária fantástica também eu não tô falando do Bolsonaro, tô falando de fake news, tá? E por que eu tô falando sobre o Bolsonaro? Porque eu só vejo fake news do Bolsonaro. Se fizerem fake news da Marina, eu vou falar. Mas não fazem. Não fazem. Simplesmente omitem qualquer coisa que o cara fala. E vão falar opção de coisa agora desse debate. Agora é o meu momento. Já estamos 30 minutos aqui. Tem uma galera que é boa que fica na internet. E também, com certeza, as pessoas que vão... O Alexandre Russo falou aqui também. A esquerda está toda junta, organizada. Tá mesmo, a esquerda ela é corporativa, né? Eles são corporativos. Você vê que quando mexem com um deles, nossa, eles fazem reunião, vai a Jandira, vai o Freixo, vai todo mundo defender. Na direita você não vê muito isso, não. Quem é de direita é cada um por si. Por exemplo, o pessoal da MBL, o pessoal... Tem uma coisa contra do pessoal da MBL. Raramente você vê, por exemplo, um outro grupo como Vem Pra Rua defender a MBL. Você não vê esse corporativismo da esquerda. A esquerda é corporativista por norma. Né? Ela nasceu assim. Nasceu assim.
Mas vamos lá. Bom, já são 30 minutos. Obrigado aí por terem assistido. Compartilhe se vocês gostaram, que vai ficar disponível no canal. E desculpa aí, pessoal, que eu não tô... Eu passei essa semana aí muito ocupado, então por isso que eu não pude fazer nenhum tipo de transmissão ou colocar coisa no blog, mas se Deus quiser... Ah, e falar em Deus, gente, o país é laico, religião não combina com política. Daqui a pouco nós vamos virar uma teocracia, tá? E até mais, gente. Tchau, tchau.